Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VISC 11, fundo de shoppings da 20 Compass agora, né? E quem sabe, né, a questão da entrada da Compass apaga um pouco da, da questão da própria gestora, que acho que tem. O mercado desconfia muito da 20 ainda, eu sou um deles, né? Inclusive eu tenho um certo pé atrás. Mas o VISC, pessoal, eu vou falar para vocês, dos fundos de shopping aí, é um dos que tem apresentado os melhores resultados. É impressionante mesmo o que a 20 vem fazendo, por mais que aí tem um ponto que, antes de entrar no relatório, eu sempre gosto de lembrar que sem contar a questão da 20, eu tenho uma certa ressalva com o VISC na questão da controle dos shoppings. Ele não tem controle de quase 70% dos shoppings que ele tem. Então, o resultado que ele tem vindo bem também não se deve tanto a ele, se deve aos shoppings que ele tem, são outros que têm controle. Então, não tem tanta influência. A gente saberia de fato, como a gente vê, por exemplo, com HSML, XPML, também tem alguns que ele não tem controle, mas assim, é um ponto que é interessante a gente ver, porque será que os resultados bons do VISC, eles são reflexo da gestão ou reflexo das outras empresas que administram os outros shows, dos 70% que ele não é majoritário? Beleza, pessoal? É só uma curiosidade. Mas bora pro relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de março. Lembrando sempre que shopping, o relatório é de março referente aos aluguéis, que é o caixa março referente aos aluguéis recebidos de fevereiro. Fundo com deságio aí, cota mercado 102, cota patrimonial 124, aposto e ganho que a cota atual está mais baixa do que fechou em março. 101,10, aposta ganha, exatamente porque praticamente todos os fundos tiveram uma redução por causa da guerra comercial. Distribuiu 80 centavos, manteve o pagamento, e aqui que são os dois pontos, se a gente for voltar. E o próprio HSML, que inclusive eu acabei de gravar, não sei se ele está saindo, acho que ele saiu antes desse aqui, a questão do NY, que foi 5%, mas era para ter sido 8% por causa da questão do Granja Viana, mas a gente vê aqui, no caso do VISC, a gente vê que tanto NY quanto vendas, 2 dígitos. É impressionante. Em um mês que é muito difícil, que é mês de fevereiro, carnaval, um dia útil a menos. Então, assim, impressionante mesmo o crescimento do VISC. Parte de macro, a gente já falou bastante em outros fundos. Em relação então ao fundo, pagou 80 centavos, resultado de 71, o que era esperado, um resultado a menor, por causa da questão de fevereiro, não é um mês bom. Distribuição, ele tem um resultado acumulado de 1,30, então ele está super tranquilo para manter os 80 centavos. NY apresentou crescimento de 10%, vendas 11%, vendas de mesmas lojas aumento de 7,3%, o que é bom, porque mostra que, neste caso aqui, o novo portfólio inclusive fez aumentar a questão de receita, isso é muito bom, já está meio que adaptado ao fundo, isso é muito bom. Então a performance do fundo, a gente viu o fundo gerou 71, pagou 80, usou 9 centavinhos, mas a reserva é muito tranquila e eu volto a falar nele, acho que eles aprenderam com os erros passados, principalmente com o VILG, de querer manter o dividendo sem ter reserva, e aí precisou baixar na marra. E o fundo aí com o guidance mantido de 0,80 a 0,85 até o final do ano, super tranquilo a manutenção dele. Questão de, deixa eu ver aqui, alavancagem, sempre gosto de lembrar que o fundo tem obrigação líquida de 242 milhões, o que é obrigação líquida? É aquela obrigação que o fundo não tem dinheiro para pagar. E aqui, pessoal, eu fiz questão de olhar o informe mensal, não vou trazer ele aqui, mas é só vocês pegarem o informe mensal, ele tem esse dinheiro em aplicação financeira lá no primeiro item de disponibilidade. Tá na parte lá de fundo de renda fixa, então ele tem esse dinheiro, então ele tá super tranquilo para pagar isso aqui. O fundo está super tranquilo. Não duvido que o fundo não entraria com esse dinheiro para poder comprar alguma coisa e se alavancar mais, porque a alavancagem dele é uma alavancagem tranquila, tem umas aqui muito baratas, né? Essa aqui já é um pouquinho mais pesada, essa aqui tem carrego positivo. Então, assim, eu não duvidaria que o fundo entrasse com esse dinheiro aqui, porque é um fundo que está rendendo CDI, né? Então, mas se bem que o CDI a 14,25 ainda continua sendo um bom
resultado. Mas assim, em termos de, a gente tem sempre que lembrar que o fundo em algum momento ele vai precisar ou se alavancar mais ou fazer emissão, mas esse em algum momento é daqui a uns, no mínimo, uns 5, 6 anos. Então, a não ser que ele use esse caixa para alguma coisa. A gente não sabe. Beleza, pessoal, era isso. Parte de NOI e vendas eu já falei. Aquilo que eu sempre falo é a questão da participação que o fundo tem, ele é minoritário em 70%. Então, digamos que 70% do NOI que ele gera não é responsabilidade dele, é dos controladores, da ação dos controladores dos shoppings, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.